Bom, bom dia. Primeiro, bom dia para o companheiro Paulo Paim, senador Paulo Paim, nosso conterrâneo lá do Rio Grande do Sul. Registrar aqui também meus cumprimentos ao companheiro o Álvaro de França, que é o presidente da Anfip, e o meu grande companheiro Chu, que é da direção do ANDES, também está aqui presente, e meus cumprimentos ao Manuel Messias, secretário de Relações de Trabalho do MTE. Companheiros e companheiras, meus cumprimentos e boas-vindas aqui. Nós estamos numa segunda-feira, né, fazendo um debate importante como esse. E eu queria fazer um registro aqui, que eu acho que é fundamental nesse momento, né? O autor de uma matéria tão importante como essa e que, na verdade, coloca uma série de restrições ao direito de greve dos servidores públicos, e objeto dessa sessão, dia de hoje, dessa audiência, não está aqui presente. Deveria estar, né, o senador Aloysio Nunes. Só quero confirmar para não dar depois aí. Pessoal, foi convidado o autor do projeto de lei. Ok. Eu não tinha dúvida nenhuma de que a comissão, a coordenação iria fazê-lo, né? Porque, afinal de contas, é um tema que tem a ver com o aspecto do fortalecimento da democracia no Brasil ou não, né? Porque ao encaminhar esse tipo de projeto, que é um projeto que estabelece já, enquanto bases para a realização da greve no funcionalismo público, um máximo de 50% de trabalhadores em greve. Vejam só que projeto draconiano, né? Ele já estabelece, em primeira mão, que no setor público só pode ter greve de 50%. E vai restringindo, na medida em que diz que nos setores essenciais é permitido apenas 20%. Para além disso, ainda faz uma exigência preliminar de que, na medida em que há deflagração da greve, no máximo 30% do salário deve ser pago aos grevistas. Então, na verdade, o que está se tratando aqui, esse projeto, na verdade, ele trata praticamente da proibição do direito de greve no setor público. Esse é o objetivo central, né? Eu queria, né, fazer alguns registros que eu acho importante. A gente precisa considerar a história da greve, do direito de greve no setor público. O companheiro Álvaro da Anfip fez uma historiografia da construção de projetos e do estabelecimento do direito de greve no Brasil. Mas é importante que se diga que os servidores públicos permaneceram marginalizados até a Constituição de 88. E não só enquanto detentores do direito de greve, mas também para serem reconhecidos como trabalhadores e terem direito à sindicalização. Porque é só na Constituição de 5 de outubro de 88 que os servidores públicos têm o direito à sindicalização, a se organizar associativamente em sindicatos. Evidente que, independente dessa situação, os anos 80, o início dos anos 80, o final dos anos 70, foram marcados na esteira do grande ascenso de mobilização da classe trabalhadora que o senador Paulo Paim nos mostrou aqui nesse vídeo muito importante, das greves do ABC. Nós também, servidores públicos, construímos mobilizações e greves ao arrepio da lei discricionária do período que ainda vigia, que era do período do regime militar. Então, nós realizamos grandes greves naqueles momentos e, inclusive, conseguimos, naqueles períodos, celebrar acordos coletivos de trabalho. Então, a correção de um direito histórico da classe trabalhadora, para um setor da classe trabalhadora, como servidores públicos, começou a ser escrito na Constituição de 88. Então, portanto, é uma conquista histórica, não só para os servidores públicos, mas para a classe trabalhadora de conjunto, que, afinal de contas, se tem um setor da classe que tem uma obrigação maior com a outra, com o restante da classe trabalhadora, são exatamente os servidores públicos. Porque
Em tese, pelo menos na nossa compreensão, os serviços públicos têm que atender exatamente aquele setor da sociedade que mais necessita dele, que são os pobres, são os menos afortunados, são os trabalhadores. Então, nesse sentido, nós cumprimos com um papel que é muito importante na sociedade brasileira, né? E o direito de greve na nossa opinião, pelo menos da nossa central, nós entendemos que a forma como o direito de greve está escrito na Constituição de 88, no que se refere aos servidores públicos, ele por si só é autoaplicável. Eu estava me referindo aqui às greves que nós fazíamos no período anterior à Constituição de 88, quando não tínhamos direito sequer à organização sindical. Realizávamos greves e celebrávamos acordos coletivos, pois nesse período as greves que nós realizávamos, o que o setor público realizava, não estamos falando aqui apenas do setor público federal, mas estamos falando de todos os servidores, sejam eles da esfera federal, da estadual ou municipal. Sempre houve uma preocupação desde o ponto de vista da garantia dos serviços essenciais, regulamentado ou autorregulamentado pelo próprio movimento. Essa sempre foi, digamos assim, uma responsabilidade primária do movimento grevista no Brasil. Nós sempre fizemos isso. Nunca deixamos de atender no hospital a emergência, nunca deixamos de atender processos que dependem da subsistência de um determinado segmento da classe ou de responsabilidades que só dependiam do setor público, dos servidores. Então, a regulamentação, no que se refere às questões relacionadas aos serviços essenciais, nós sempre preservamos, né, como autorregulamentação do próprio movimento. Então, há aqui que fazer uma avaliação um debate mais concreto do porquê que se quer fazer uma regulamentação do direito de greve no setor público, senão que com apenas um objetivo, que é de amordaçá-lo, restringi-lo, a ponto de evitar que haja greve no setor público. Há uma diferença. Hoje, em geral, se utiliza como base para regulamentar o direito do servidor público à greve a mesma lei. Pelo menos o STF, em alguns momentos, se manifestou a esse respeito, e o governo tem utilizado muito esse aspecto dessa decisão do STF, de utilizar como isonomia do direito de greve para o servidor público o mesmo do setor público, do setor privado. O problema é que aqui há distinções concretas, não estamos falando de esferas similares, são diferentes. Uma greve deflagrada no setor público, numa fábrica, exige do patrão uma ação imediata, uma ação rápida, porque traz consigo, durante a greve, a paralisação dos trabalhos, uma perda de lucratividade, uma perda na produção. Então, evidentemente, que o patrão, dono de uma fábrica, ele urge na busca da negociação com os seus trabalhadores, no sentido de pôr fim ao conflito, tentando resolver de uma maneira em que ele tenha o menor prejuízo possível. Ocorre que no setor público, e eu quero aqui fazer um registro da irresponsabilidade do gestor público, que, em geral, deixa as greves alastrarem-se, chegarem a períodos de 1 mês, 2 meses, sem que haja qualquer tipo de negociação. É importante, inclusive, fazer uma referência à greve desse ano do setor público federal, quando nós realizamos, nada mais, nada menos, que durante um período de 4 meses, 9 reuniões com os representantes da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, sem sequer haver qualquer avanço na negociação e na pauta apresentada pelo conjunto dos trabalhadores do setor público. A greve tentou ser evitada pelos próprios servidores e suas entidades, através do Fórum Nacional das Entidades de Servidores Públicos, quando abriram o processo de negociação e a busca do diálogo com o governo em fevereiro de 2012. Em fevereiro de 2012. Alastrando-se esse debate, estendendo-se durante praticamente todo o primeiro semestre de 2012. E, no entanto, em determinado momento, o próprio governo disse que
não haveria possibilidade de abrir concessão naquele momento, sequer apresentando sinalização de negociação e dizendo 31 de agosto é o limite para a apresentação da lei de orçamento anual e até 31 de julho nós faremos as projeções em relação ao orçamento para os servidores públicos, levando a uma situação insustentável em relação aos trabalhadores do setor público que vem acumulando perdas há muitos anos. É preciso registrar que os servidores federais, assim como os demais setores das outras esferas, sofreram, durante os anos de chumbo que nós consideramos para a classe trabalhadora, que foram os anos 90, um corte violento nos seus direitos e nos seus salários. Se a Constituição de 88 empreendeu uma série de direitos aos servidores públicos e conquistas registradas na Carta Magna e nos acordos firmados a partir da grande mobilização realizada nos anos 80, em 90 houve uma cassação de direitos. Nada mais, nada menos do que 70 itens do regime jurídico único dos servidores públicos foram cassados durante os anos 90, retirados. E, evidentemente, trouxe consequências. O governo do Lula, o primeiro governo do Lula, o primeiro movimento que foi feito foi, seguindo na mesma lógica, lamentavelmente, que não era essa a expectativa do conjunto da classe trabalhadora, sobretudo em relação aos servidores públicos que votaram e apoiaram massivamente a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, aplicou a reforma da Previdência, que significou um prejuízo bastante significativo para o conjunto da categoria. Boa parte dos trabalhadores hoje tem que trabalhar em torno de 40 anos, 42 anos de contribuição. Nós estamos falando aqui de trabalho, estamos falando de contribuição para poder se aposentar. E assim mesmo, porque o senador Paulo Paim conseguiu aprovar a PEC paralela, porque, caso contrário, todos estariam naquela situação de se aposentar apenas com 60 anos. Né? Então, a realidade que nós vivemos logo, imediatamente, foi isso. Após esse processo, houve uma recomposição, ainda que parcial, dos salários perdidos durante 10 anos. Porém, efetuada essa recuperação, digamos assim, parcial, não houve uma política definida pelo governo no sentido de corrigir e recuperar as perdas que vão ocorrendo ao longo do tempo com a correção inflacionária. Portanto, nós ainda estamos sem uma política salarial definida para os servidores públicos, sem o direito a uma negociação coletiva e sem poder celebrar acordo coletivo de trabalho. Essa é a realidade que persiste até hoje. Então, os processos que são desenvolvidos no setor público ainda são para garantir o direito mais preliminar, que é o direito à negociação coletiva, o direito à database, o direito a garantir seu direito de greve, digamos assim. Então, eu estava me referindo que no setor público, no setor privado, o patrão se preocupa em reduzir seu prejuízo e, portanto, negocia. No setor público é o inverso, se procura estender as greves para atuar com três vieses. O primeiro, tentar protelar, cansar o movimento, ou seja, você fazer um movimento muito longo e que acaba cansando ao longo do tempo. E, ao mesmo tempo, jogar com a opinião pública, dizendo que os servidores públicos fazem essas greves longas, não têm respeito pelo cidadão e, portanto, é preciso coibir, é preciso proibir, é preciso limitar a greve no setor público. Vejam, companheiros e companheiras, vejam os companheiros aqui da mesa, que é uma política, não é uma política voltada para sustentar um direito histórico ou para aprimorá-lo, senão que para desmoralizá-lo, buscando com isso encontrar um ambiente favorável para acabar com o direito de greve do funcionalismo público. E não é a troco de nada, o companheiro Paim, o senador Paim, agora, na abertura dessa sessão, falou exatamente sobre isso. E depois de um período de greves como esse, em que os servidores, inclusive, vão à greve depois de 4 meses de tentativa de negociação, né? E aí é uma greve forte, uma greve que, de fato, é uma greve que é um marco histórico na vida desse país e que, inclusive, atravessou a conjuntura atual. Quero registrar aqui, senador,
que a greve, inclusive, trouxe como consequência a queda de popularidade da presidente Dilma em pelo menos 10 pontos percentuais nas principais capitais do país. Porque a população viu nessa greve uma justeza de reivindicações que os servidores públicos estavam propondo. E reconheceu que é preciso ter valorização para o setor público para atender bem exatamente essa população que precisa desse setor público. Evidentemente, eu não vou ter aqui tempo para avançar na avaliação dos projetos de lei que tramitam hoje, que o presidente da Anfip já citou vários deles, mas é importante registrar que, para além desses projetos que tem no Congresso Nacional, existem 2 grupos de trabalho que estão sendo desenvolvidos, tanto no Ministério do Trabalho e Emprego, né, com as centrais sindicais, parte das centrais sindicais, vamos registrar, quanto no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na Secretaria de Relações de Trabalho, que tratam do tema da regulamentação do direito de greve. No entanto, todos, infelizmente, os 2 projetos que estão, digamos assim, anteprojetos, que estão em discussão, eles trazem também no seu escopo, no seu conjunto, na sua redação, restrição ao direito de greve, né? E nós entendemos que a regulamentação tem que partir do direito de greve e, a partir daí, nós garantirmos que a greve seja definida pelos próprios trabalhadores. Eles devem definir o momento que devem deflagrar a greve, devem definir quais são os serviços essenciais a serem mantidos neste momento e, em negociação, evidentemente, se propor a avançar em acordos coletivos de trabalho que representem os interesses da categoria combinado com os interesses públicos. Essa é a nossa visão sobre a forma de estruturar e regulamentar o serviço público. Por fim, eu queria fazer um registro, não poderia deixar de fazer, para dizer que a nossa greve, a greve dos servidores públicos federais deste ano, assim como tem sido nos anos anteriores, ela se debate contra um projeto econômico que não beneficia o conjunto dos trabalhadores no nosso país, lamentavelmente. Neste ano, foram destinados 47% do orçamento total da União, algo em torno de 1 trilhão e 100 milhões e 100 bilhões de reais para pagamento da dívida pública e os serviços da dívida pública, que vai engordar ainda mais a poupança dos financistas e especuladores nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, só nesse ano foram gastos mais de 100 bilhões de reais em renúncia fiscal a partir da redução do IPI, a partir de redução de impostos para beneficiar, no geral, garantir a lucratividade dos grandes empresários. A GM, no ano passado, recebeu alguns bilhões desses e esse ano tentou, já durante o último período de um ano, demitiu 1.400 trabalhadores. E esse ano estava querendo fechar toda uma planta, toda uma unidade que fabrica o Meriva e o Corsa em São José dos Campos, colocando no olho da rua 2.000 trabalhadores, apesar de ter recebido incentivo do governo, redução do IPI para aumentar sua lucratividade. A presidente Dilma, senhor presidente, eu preciso registrar aqui, ela, no começo dessa nossa greve, falou que não havia como considerar, neste momento, um grande aumento para o funcionalismo público, dado que a prioridade do governo era garantir os empregos. Corretamente, digamos assim, que do ponto de vista de uma ação global do Estado, é preciso se preocupar com aqueles que não têm carteiras, que não têm estabilidade no emprego, que estão a todo momento sujeitos às intempéries da economia, a uma perspectiva de crise. Existe uma crise internacional, uma perspectiva de atingir aqui, já vem atingindo com a queda, com a desaceleração da produção, mas o problema é que os empresários não veem dessa forma. Eles não querem manter o emprego. Eles querem que as políticas do Estado favoreçam
o aumento da sua lucratividade e não a manutenção de empregos ou bons salários. E a GM deu demonstração disso recentemente. Não fosse pela mobilização dos trabalhadores metalúrgicos da região, com apoio, inclusive, do senador e apoio de alguns parlamentares que estão mais, digamos, concatenados com os interesses dos trabalhadores e a própria pressão sobre o governo, talvez nós tivéssemos visto agora uma situação bastante complicada, porque, como consequência de 2.000 demitidos em São José dos Campos, chegaríamos a 15.000 sem recurso financeiro para sobreviver em função do que significa toda essa malha de trabalhadores que incentiva a economia naquela região. Então, aqui queremos registrar que a política, infelizmente, não é uma política voltada para fortalecer o Estado desde o ponto de vista de ter um serviço público que atenda o conjunto da classe trabalhadora e com políticas sociais que favoreçam, sim, a manutenção do emprego, sim, um salário digno, sim, a valorização dos trabalhadores. Então, nesse sentido, nós queremos deixar aqui muito claro o nosso repúdio, falo dessa forma, ao projeto de lei que está sendo proposto pelo senador Aloísio Nunes. Quero registrar, inclusive, que o senador Aloísio Nunes, quando entrou na disputa eleitoral em São Paulo, em 2009, em 2010, né, a última eleição, não tinha nem sequer, logo no começo, não tinha nem sequer, aparecia nas pesquisas com 1%. Sequer aparecia nas pesquisas. Foi o poder econômico, que é o que determina nesse país quem que se elege e quem não se elege, que levou o senador a ser eleito senador da República, e nós esperamos que esse projeto seja retirado da pauta, e queremos contar com o apoio, que já estamos contando, do senador Paulo Paim.